Esse raio-x é de um paciente com um quadro de uma síndrome nefrítica. E quando a gente vê uma síndrome nefrítica com dispneia, a gente tem que pensar em uma complicação que pode ser bastante grave, que é o edema pulmonar. Olhando esse raio-x, então, a gente tem que buscar características radiológicas que sugiram essa complicação, que é o edema pulmonar. E observando o exame, a gente encontra alguma delas. A primeira delas é que a gente perde o contorno, perde a definição do hilo. Observa que a gente não consegue fazer uma delimitação clara desse hilo, ele é todo borrado nas suas limitações. Outra característica ainda é que a gente percebe marcas vasculares acentuadas além do que seria esperado. A gente esperaria ver marcas vasculares até aqui essa linha vermelha bilateralmente. A partir dessa linha vermelha em direção ao rebordo costal, esses vasos eles teriam um menor calibre, praticamente ao ponto de mal serem vistos, e não é o que a gente acaba percebendo aqui. Quando a gente amplifica um pouco, ó, repara que a gente tem um padrão de reticulação com essas marcas vasculares bem visíveis aqui, além dessa linha em vermelho. Então, isso é um padrão de reticulação. Quando a gente olha aqui até na região mais medular, observa que é bem perceptível toda essa rede que se forma. Isso daqui nada mais é do que os septos interlobulares espessados por congestão vascular. Agora, se você observar até um pouquinho mais aqui nessa região periférica, observa que a gente consegue ainda ver até as chamadas linhas B de Kerley. Olha como eu tenho uma marca bem 90 graus aqui, saindo da pleura, indo em direção ao hilo. Isso daqui nada mais é do que um nome bonito para um espessamento de septo interlobular. E quando a gente observa ainda um pouco mais, olha o que eu tenho aqui no canto. Eu tenho o paciente fazendo um quadro de um derrame pleural. Eu vejo aqui o rebordo costal, perdão, a pleura visceral do paciente, seio costofrênico. Aqui está o rebordo costal e repare que forma aqui uma distância, né? E nessa distância aqui, nesse contexto clínico, a gente entende que há a presença de líquido. Então aqui eu tenho ainda também a presença de um derrame pleural. Então esse paciente ele estava numa fase intersticial do edema pulmonar, porém já tendo o início de uma fase também alveolar desse derrame pulmonar. E quando a gente pega um paciente com síndrome nefrítica já com dispneia, é importante que essa ideia venha à mente. Pode ter um quadro de pneumonia? Poder até pode, porém a gente teria outras características. É muito mais provável que seja um edema pulmonar dentro desse contexto clínico do que realmente um quadro de pneumonia. Esse paciente, por exemplo, no caso, ele tinha lesões cutâneas, possivelmente um impetigo, que acabou fazendo aí essa síndrome nefrítica. Agora, quando a gente já pega um paciente em edema pulmonar, a gente tem que ficar atento, porque ele pode evoluir desfavoravelmente, ele pode começar a cair saturação, pode evoluir por uma insuficiência respiratória, e a gente ter uma necessidade até de ventilação mecânica. Então, pegando um quadro como esse daqui, a gente tem que entender radiologicamente o seguinte, que o paciente numa fase de um edema pulmonar na fase intersticial, ele tem que ser abordado já de forma mais ostensiva para evitar que progrida para um quadro, uma fase alveolar, que daí há uma chance muito grande de complicação maior. Não é comum ver um quadro de edema pulmonar no paciente com síndrome nefrítica, porém, quando acontece, a gente tem que saber reconhecer e, mais do que isso, saber intervir da maneira adequada.